Toda vez que isso acontece, eu falo com alguns colegas jornalistas argentinos, enquanto vocês não comprarem essa briga, vocês vão ser vistos na América do Sul como um país racista. E o jogador concorda com o Mbappé, ele não merece jogar a Liga dos Campeões, deveria ter uma punição grave. E é lamentável que o Benfica, que tem Eusébio, o seu maior ídolo, né? Um jogador de Moçambique, preto, um jogador extraordinário, um herói de Copa do Mundo, que levou Portugal em 3º lugar, e tem uma estátua de Eusébio em frente ao estádio do Benfica, Estádio da Luz, tem lá uma estátua bonitona dele, né? E é uma estátua bonita, por sinal, tem uma edição bem feia, a dele é muito bonita, e essa estátua tá lá e tem muita gente tentando minimizar, o próprio clube tentando minimizar. Acredite se quiser, o Vinícius Júnior faz um golaço como esse aí. Olha esse golaço, olha a chapada de craque que ele dá num jogo de Champions. Alega ter sofrido racismo por parte de um imbecil jogador do Benfica e recebe amarelo por isso. Por dançar na comemoração. Por fazer o espetáculo, tanto com a bola no pé, quanto na comemoração. O futebol tá acabando. Um craque faz um golaço numa Champions League, alega ter sofrido racismo e recebe amarelo por dançar. Estão conseguindo destruir o futebol. Estão conseguindo acabar com a graça do futebol. Um bando de árbitro incompetente fazendo mal, para um craque que só faz o espetáculo acontecer. É absurdo, isso é ridículo. Mauro César, bom dia. De novo, aconteceu, de novo o Vinícius Júnior vai sozinho lá se defender e, como disse o Casão, teve o apoio de alguns companheiros dele, sobretudo do Mbappé, que a gente já mostrou aqui. Bom dia a todos. Tem várias camadas, eu concordo em 1000% com o que disse o Casão, e tem mais, né? Os próprios jogadores do Real Madrid, habitualmente, não se solidarizam. Isso é raro. O que o Mbappé fez ontem, para mim, foi inédito, que foi assim, realmente comprar a briga. Sendo que outros jogadores do Real Madrid, ao longo desse período todo, que já saíram, que estão no clube, também são pretos como o Vinícius, também sofrem racismo, obviamente. Acho que não, porque é francês, não enfrenta esse problema. Né? O Rüdiger é alemão, o Camavinga é francês, o Tchouaméni também, como é o caso do Mbappé. Você estava elogiando as perguntas da Tati Montalvani, achei muito boa a participação dela e gostei muito da desenvoltura do Mbappé falando espanhol muito bem. Exatamente. Assim, demonstrou uma maturidade, uma segurança, uma postura que me impressionaram. Eu nunca tinha visto ele se expressando sobre um assunto tão sério e com tamanha fluência e com muita convicção. Ele queria falar, né? Claramente ele queria falar. Tanto que ele falou também com outros jornalistas e falou a mesma coisa com muita segurança. E ela foi muito bem, você elogiou, eu concordo, até elogiei também na rede social, porque nesses tempos em que nas coletivas aqui no Brasil aparecem umas figuras, jornalistas ou não, que fazem perguntas de 3 minutos, e fazem 3 perguntas numa só, que não consegue fazer o seu papel, que é fazer pergunta. A repórter vai lá e faz. Ela fez perguntas diretas, objetivas e conseguiu ótimas respostas. Assim, foi um manual de como fazer para muita gente assistir e prestar atenção, né, no dia a dia. Depois saiu lá uma nota, né, com um vídeo na rede social lá do Benfica, alegando que os jogadores do Real Madrid não poderiam ouvir porque eles estavam distantes. Os caras estão perto. O Mbappé está do lado, o Camavinga está do lado, estão perto. E por que o campeoníssimo tapou a boca para falar? Por que tapou a boca? Né? Aí tem uma outra questão também que a gente tem que ter sempre cuidado, sempre eu falo sobre isso quando acontecem essas coisas com argentinos. Toda vez que isso acontece, eu falo com alguns colegas jornalistas argentinos, enquanto vocês não comprarem essa briga, vocês vão ser vistos na América do Sul como um país racista. E eu conheço muitas pessoas na Argentina e sei que a maioria não é racista. Mas lá, eles entendem que isso não é uma ofensa tão grave. E isso tem que acabar lá na Argentina. O que esse menino de 20 anos faz é que ele está acostumado no dia a dia na Argentina desde pequeno. Achar que chamar alguém de macaco está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Muito pelo contrário. E acho que houve agora um episódio que, pelo que eu acompanhei, quando aquela advogada argentina foi presa no Rio por racismo, está lá ainda, né? Eu vi manifestações na rede social de argentinos contra ela. Eu pensei, nossa, temos uma evolução aqui. Temos uma mudança. E essa é uma oportunidade, lamentável, mas ela é uma oportunidade, lamentável que tenha acontecido, né? Para que os argentinos, imprensa e o povo, as pessoas que vão para a rede social, ignorar a questão de onde nasceu, o que foi, e falar, isso não pode realmente acontecer, nós temos que evoluir. Porque aqui no Brasil nós evoluímos. Não vamos cair na xenofobia, que também é crime, como o racismo, né? Xenofobia também é crime. Muita gente acha que pode rotular qualquer um e tal. E aqui no Brasil também tem racismo e tem xenofobia. Sempre é bom lembrar. É aquela velha história. Cometer um erro no trânsito aqui em São Paulo é baianada, é xenofobia. Faz uma bobagem no Rio de Janeiro, um Paraíba, se for nordestino. É xenofobia brasileiro contra brasileiro. Sulista contra nordestino, algo mais ou menos assim, né? Ou pessoas do Sudeste contra nordestino.
E também a mesma coisa quando é estrangeiro. A gente não tem que generalizar ninguém. E o racista aqui no Brasil está com o rabinho entre as pernas, na maioria das vezes, no dia a dia, porque sabe que aqui ele pode ter problemas. Como na Argentina não tem, né? As leis são outras, as pessoas vão... E não estou, evidentemente, passando pano, muito pelo contrário. O jogador concorda com o Mbappé, ele não merece jogar a Liga dos Campeões, deveria ter uma punição grave. Grave. E é lamentável que o Benfica, que tem Eusébio, o seu maior ídolo, né? Um jogador de Moçambique, preto, um jogador extraordinário, um herói de Copa do Mundo, que levou Portugal em terceiro lugar, e tem uma estátua de Eusébio em frente ao estádio do Benfica, Estádio da Luz, tem lá uma estátua bonitona dele, né? E é uma estátua bonita, por sinal, tem umas que são bem feias, né? A dele é muito bonita, e essa estátua está lá e tem muita gente tentando minimizar, o próprio clube tentando minimizar. Não que não deu para ouvir e tal, peraí, então fica quieto, chama o garoto, toma a punição, toma a medida que tem que tomar. Então o clube também está errado. E ontem eu vi coisas bizarras na rede social, como por exemplo um comentarista branco da TV portuguesa dizendo alguma coisa na linha do por que só com ele acontece? Não é só com ele, é que o Vinícius é o cara que compra essa briga. Então não é só com ele, gente. Acontece com todos ou quase todos os jogadores pretos como o Vinícius que sofrem racismo no campo de futebol, no dia a dia, nas suas vidas, desde que vieram ao mundo. Só que ele comprou a briga. E não foi de imediato. Ele apanhou pra cacete até que um dia a tampa estourou e falou, chega. E aí começou a enfrentar os caras. Aí os episódios de Valência, os episódios de Madrid com a torcida do Atlético pendurando até boneco dele enforcado, entre vários outros que aconteceram. E o Mourinho, que piadista José Mourinho, um técnico em franco declínio, na minha visão, só voltou a Portugal porque não tem mais emprego nos grandes clubes da Europa, que já foi eliminado nessa Champions League com o Fenerbahçe pelo Benfica e está a um jogo de ser eliminado com o Benfica pelo Real Madrid, vai ter a segunda eliminação dessa temporada, e que quando vencia, mandava o pessoal calar a boca, corria pelo gramado com o dedo levantado, eu sou o número 1, the number one, aquela história dele, né? Então, vem cá, ele sempre provocou, e tudo bem, se ele quer provocar, se ele tem esse temperamento, aí vem querer recriminar porque o cara dançou, porque mostrou o número da camisa, porque ainda tomou cartão amarelo. É impressionante. Agora, a repercussão, assim, acho que dessa vez foi muito forte, de vários jogadores, ex-jogadores. Na Inglaterra, para eu ouvir lá, o Micah Richards, o Thierry Henry, os dois num programa debatendo e os dois indignados, o Rio Ferdinand, o Wayne Rooney, o Carragher, todos esses caras se manifestando, o Carragher, inclusive, criticando o Mourinho, falando mais ou menos o que eu disse aqui. O Mourinho sempre provocou, agora vai querer dar lição de moral, dizer que não pode, que história é essa? Então, assim, lamentável o que aconteceu. E acho que ontem foi dado um passo importante porque a solidariedade ao Vinícius Júnior e a todos que, como ele, sofrem com racismo no campo de futebol fora dele foi maciça. Com exceção de algumas pessoas ali do Benfica que foram botar essa coisa na rede social. E dos jogadores que também não se manifestam, que é uma omissão impressionante. Essa é uma desunião impressionante. Seja da seleção ou não, né, Casão? Pô, vem cá, tá errado isso aqui, o cara tá certo. E jogadores que passam por isso. Também passam por isso. Muitos jogadores negros passam por isso aqui no Brasil. Sim. Né? Exato. O que disse exatamente o Mourinho foi o seguinte: quem faz um gol daqueles não vai mexer com o estádio. E uma coisa é o que o Vini diz, outra é o que o Prestiani diz, meio que colocando em dúvida se teve ou não teve. Por que tapou a boca, né? Pois é. Se você chamou de irmão, tapou a boca, exato. Que coisa estranha. Vou tapar a boca para chamar você de irmão. O que é legítimo se fala em voz alta. Exato. O que é legítimo se fala em voz alta. Você não precisa esconder a boca, não precisa falar baixinho. Se é legítimo. E teve o Otamendi também, que provocou o Vinícius Júnior falando que era campeão do mundo, mostrando a tatuagem dele de campeão do mundo, que não tem nada a ver. O cara pode ser 100 vezes campeão do mundo. Não tem a ver uma coisa com a outra. Não? A questão é um ato de racismo. O cara pode não ter ganhado nada na vida, que nem é o caso do Vinícius Júnior, que foi até eleito o melhor do mundo, e sofrer racismo como sofreu, né? Exatamente. Talvez isso. ele pudesse ver os 2 gols que o Vinícius Júnior fez em final de Liga dos Campeões, né? Aliás, o único brasileiro que tem gols, no plural, em finais de Champions League, com títulos. Sim. Ele marcou em 2 finais. Só isso. Ontem já se aproximou do segundo maior artilheiro do Champions do Real Madrid, né? Passou o Kaká, agora está atrás só do Neymar. Enfim, deve bater esse recorde daqui a mais algum tempo, né? Enfim, aí está falando de quê? Zé Mourinho, Otamendi, são caras que estão em declínio, gente, estão em final de carreira. O Otamendi voltou também lá pro Benfica, falou para Portugal, por quê? Porque não tem mais espaço no Manchester City da vida. E o que o Otamendi pode falar, né, cara? Um cara violento, um cara que mais é desleal do que joga bola, deu uma cotovelada no Rafinha, aquele Brasil e Argentina, você lembra? A bola já tinha saído, ele armou e deu no meio do rosto do Rafinha, nem expulso foi, nem aconteceu nada. É um cara violento e ele... olha, esse negócio de mostrar a tatuagem, o que é campeão do mundo, né? Isso aí é provocação.
provocação. Isso aí faz parte do jogo. Isso aí aconteceu com o Gabriel com o Marcelo, né? O Gabriel mostrou os títulos, o Marcelo mostrou os títulos. Isso aí é provocação entre eles ali, não tem nada a ver. O que nós não podemos perder o foco. O retrato de ontem continua uma perseguição racista em cima do Vinícius Júnior. Nenhum jogador brasileiro se manifestou. Aqui no Brasil, quem se manifestou foi o Flamengo e a CBF, pelo que eu sei. Flamengo e CBF se manifestaram apoiando ele. Lá fora, vários ex-jogadores e vários jogadores do Real Madrid se manifestaram apoiando o Vinícius Júnior. Essa causa não é do Vinícius Júnior. Essa causa é da sociedade mundial. Não é o Vinícius Júnior que é o Marte, aquele cara que tem que brigar sozinho contra os racistas. Não, é uma coisa da sociedade mundial e do futebol mundial. A FIFA tem que fazer alguma coisa. Eu não sei se a FIFA se manifestou. Eu não sei se a UEFA se manifestou. Eu ia te falar, não. Nem a UEFA. Nem a UEFA, nem a FIFA, ainda ninguém se manifestou oficialmente sobre isso, sobre esse caso que aconteceu ontem, no torneio de clubes mais importante do planeta, num jogo com o time mais poderoso do planeta, que é o Real Madrid. E até agora a FIFA não se manifestou, nem a UEFA também se manifestou. Agora, o árbitro dá o cartão amarelo também? O que significa aquele cartão amarelo? Para o Vinícius Júnior, pela o que provocação, pelo não sei o quê, dançou. Então o Roger Milá tinha que tomar o cartão quando fez gol na Copa de 90. É uma imagem icônica das Copas do Mundo, vai ter a Copa ser expulso. Ele dançou. Dançou, ok. Quantos jogadores dançam comemorando o gol? Todos eles. Né? Isso acontece há décadas. Eu sou até suspeito porque eu acho que tem um cerceamento do direito do cara comemorar as coisas que pra mim, no Brasil então, nem se fala. O cara não pode nem falar, porque aqui é torcida única em São Paulo, que é punido, todo mundo vira machão. Nesse caso o cara dançou. Então, e tem uma outra coisa que eu acho o seguinte também, essa coisa de, provocou o público. Cara, o jogo de futebol, existe uma relação do torcedor adversário e do jogador, que é uma relação de provocação. Ela faz parte. Claro. Você está jogando fora de casa. Por que jogar fora de casa é mais difícil? Exato. A torcida vai te vaiar. Não tem nenhum outro esporte. O cara vai te vaiar. Se você erra um passe, erra uma bola, os caras vão cair em cima de você, não vão falar coisas agradáveis. E você vai ter que mostrar para ele, não, eu vou manter a cabeça fria e vou jogar melhor. Se eu for um jogador que possa fazer um gol, vou fazer o gol e vou comemorar. E eles vão ter que aceitar. Pode xingar, pode espernear, pode tirar as calças pela cabeça. É um duelo também mental, uma coisa. Isso é do jogo também. Por isso jogar fora de casa é mais difícil. Todo mundo quer jogar em casa. Porque em casa você tem um apoio do torcedor. E fora você tem a provocação a provocação é até uma certa hostilidade, que é dentro de um certo limite, ela faz parte. É claro. Dentro do limite da civilidade, esse ambiente hostil, para usar uma expressão sua, ele faz parte, pertence ao futebol, como diria o Luxemburgo. Faz parte. E quando começa, não, ele dançou. Não, ele levantou e ele mostrou a camisa. Sim. Aqui, ó, fui eu que fiz o gol. Pô, não pode? Sim. O Cristiano Ronaldo faz o quê? Até hoje. Eu estou aqui, ó. Estou aqui. Ou seja, eu não sou... é provocação? Eu sou o cara. Eu vim aqui e estou resolvendo o jogo. Eu meti o gol. O que vocês vão dizer agora? O Renato Gaúcho... Cara, o Renato Gaúcho mandava a torcida calar a boca. E era legal pra caramba. E quando ele ia mal também, a torcida caía em cima dele. Xingava o Renato, aquela coisa toda. O Romário cansou de fazer isso. Sim. O Romário fazia gol, também fazia... Cara, isso é do jogo. Sim. Então, assim, vão tirando, inclusive, os elementos que pertencem ao jogo e que a gente tem que brigar para que eles existam, porque isso aí é que... faz parte da magia do jogo. Aí você vai tirando, vai criando um ambiente, querem criar um ambiente estéril. O jogador não pode comemorar, ele não pode ambiente teatral. Teatral, falso, hipócrita. A atitude do árbitro também dando o cartão, assim, é um negócio bizarro. Ele deu o cartão porque estava fora de casa. Sim. Ele daria o cartão se o jogador que mostrou a camisa, assim, ó, fiz o gol, estivesse jogando em casa? Não. Talvez não. Exatamente. Então, sabe, terrível, tudo errado. Para mim, esse negócio de comemoração, eu acho... A galera não, porque ele provocou o quê, gente? Provocou o quê? Ele comemorou o gol. O cara fez um e se provocar, daquele. Tirone? E se provocar? É o que eu quero dizer. E se provocar? Exato, e se provocar. O cara faz um golaço dentro do limite da civilidade, ele pode provocar. Ele ia provocar, pode provocar. Sim. Provocou, eu também provoco. Aí fica essa história como se a torcida... Não, o torcedor pode provocar, o jogador... Não, é uma via de mão dupla, cara. Você vai lá e vai o cara faz o gol, quieto. Silêncio agora, porque o gol foi meu, é do meu time, não do seu. É uma relação que existe. Por que não pode? Não, vai estimular a violência. Gente, estimular a violência... Quem vai para um estádio de futebol e quer sair na porrada com alguém, arrumar uma confusão, não é porque o cara fez alguma coisa dentro do campo. Precisa disso? Ora, bolas, estimular a violência. A gente vê atos de violência no dia a dia, em toda parte do mundo. Alguém foi lá e ligou o botãozinho do outro para ser violento. O ser humano é violento por natureza. E quem age dessa maneira age por culpa dele, não porque alguém... É como se estivesse responsabilizando, né?
A vítima. terceiros pelo ato violento de alguém. Ah, não, o cara foi violento, não, porque o jogador provocou, não. Foi porque o cara se comporta dessa maneira. Mas a sociedade tem essa mania, né? Você vê no caso de violência machista, né? Você tem uma agressão à mulher, né? Você tem uma coisa pública, e aí as matérias, olha a roupa que ela estava. Sim. Olha, ela precisava beber daquele jeito, então justifica sempre alguma coisa, se fala sempre alguma coisa para justificar a violência da pessoa. Então a sociedade mundial, ela tem essa tendência a tentar justificar a violência, que não tem justificativa alguma, nenhum tipo de violência, principalmente quando é racismo, como foi com o Vinícius Júnior, e violência contra a mulher, que foi o exemplo que eu dei aqui. Houve agora o caso recente, né? O cara matou os filhos e se matou. Sim. Você abre a rede social, vê as notícias sobre isso, tem gente que fala, não, mas olha o que ela fez, que ela teria traído o marido. Peraí, então quer dizer que ela traiu o marido, aí isso dá o direito do cara matar os filhos das crianças e se matar para se vingar. Gente, e tem gente que vai na rede social e diz, não, peraí, mas olha o que aconteceu. É isso. E se acontece num caso tão escabroso, tão... Nossa, não tem nem palavra para definir um negócio desse. Imagine em questões outras, como disse o Casão. Não, é porque a mulher usou a roupa. Então é isso. Sabe, tem tanta coisa séria para se agarrar, né, cara? Aí os caras estão preocupados com comemoração de gol. Concordo 100%. E, bom, claro, é um caso horroroso que aconteceu com o Vinícius Júnior agora, mas entendo, acho que vocês devem concordar, que reforça mais uma vez o papel dele, né? Que está virando cada vez... Ele é uma figura dessas figuras do esporte, que devem ter deve ter umas 3 ou 4 que levantam essa bandeira. Ele é uma delas. Só que tem uma coisa que é tão importante quanto, né? Porque a gente não pode deixar para segundo plano por causa de uma atitude criminosa de um imbecil, né, num ataque racista. É o gol que ele fez, a vitória que ele deu para o Real Madrid. O Vinícius Júnior não foi só atacado ontem na partida com agressões racistas. O cara decidiu o jogo no Estádio da Luz contra um time perigoso, um time bom, um bom time do Benfica. Que tinha vencido, né? Que tinha vencido o Real Madrid. Fez um golaço, e isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser mostrado, o tamanho do valor que o Vinícius Júnior tem como jogador de futebol, na mesma altura, na mesma prateleira, no mesmo lugar, com a atitude dele como ser humano na guerra antirracista. Porque o Vinícius Júnior, a guerra antirracista do Vinícius Júnior, não é como jogador de futebol. Sim. Esquece, não é como jogador de futebol, é como ser humano, é como pessoa, porque ele é atacado. Ele e tantos outros são atacados com ofensas racistas na rua, no supermercado, andando de calça jeans, andando de camiseta, indo pra praia. Ele, todo mundo fala porque foi um jogador de futebol de alto nível, numa grande competição, um grande jogador, e passa pela televisão, todo mundo fica sabendo. Mas a luta dele não é por ele, nem é no futebol. É uma luta da sociedade mundial antirracista. Deixa eu só ler aqui, ele postou nas redes sociais mais uma vez sobre o assunto e ele escreve o seguinte: racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm ao lado proteção de outros, que teoricamente têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família. Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol, ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória, e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid. Mas é necessário, foi o que escreveu o Vinícius Júnior nas suas redes sociais depois de tudo que aconteceu, falando, né, sobre... Esse trecho que ele fala, ele e a família dele, para reforçar o que o Casão estava dizendo, o Vinícius, ele foi criado em São Gonçalo, que eu conheço bem, que eu sou de Niterói, morei em São Gonçalo, do lado ali, e ele morava no bairro do Mutuá, é um bairro pobre de São Gonçalo. Um menino como ele, que sai de São Gonçalo para ser jogador de futebol, até chegar ao Flamengo, a base do Flamengo, virar promessa do Flamengo, ser comprado pelo Real Madrid com 16, 17 anos, com 45 milhões de euros, quantas situações ele já não viveu de racismo contra ele? Claro. Quantas? Será que tomou dura da polícia alguma vez? Né? Quando adolescente, nas ruas de São Gonçalo, com os amigos? Porque acontece toda hora aqui em São Paulo, no Rio, em todo lugar. Garotos pretos andando na rua são sempre alvo do quê? Da própria polícia. Sem dúvida. Não é isso?
Quantas vezes ele deve ter passado por isso, ou por um olhar meio atravessado, ou quando ele começou a ascender na vida, a frequentar lugares que ele não frequentava. O que esse cara está fazendo aqui? É o que dizem os olhares nessas horas. É isso. Isso tudo é racismo. Claro. No dia a dia. E ele certamente enfrentou isso tudo, óbvio que sim, como seus familiares, ele cita aí a família, claro que deve ter enfrentado isso tudo, certamente enfrentou. Então, quando ele se transforma em um jogador famoso e começa a vivenciar isso dentro do campo de futebol, por parte de torcedores e até de jogadores, colegas de profissão, não começou lá na Espanha. Isso vem lá de trás. E muitas pessoas como ele morrem carregando tudo isso junto. Aí o cara vê lá o branco lá na televisão, lá o europeu, lá o português. Não, por que é só com ele? Vem cá, meu amigo, você tem ideia do que é? O bisavô, ou além do bisavô, o tataravô dele, será que era o quê? Você provavelmente escravo. Sem dúvida. Você descende de pessoas que foram escravas aqui no país. Caramba, cara, você quer o quê? Sabe, e assim, na corrida pela vida, a dificuldade para um garoto, para uma jovem, um jovem preto, é muito maior do que para um branco. Óbvio. Isso é uma coisa óbvia. Não há nem discussão. Sabe, não só pela questão social, que muitas vezes é desfavorável para essas pessoas, mas em tudo, pelo preconceito, pelo racismo, que está aqui, repito. Eu vejo muita gente também apontando o dedo, como isso aqui tem muito racista no Brasil. Só que eles ficam com o rabinho entre as pernas agora porque sabem que dá ruim. Da cadeia. Isso é uma das coisas que o Brasil mais evoluiu, gente. Sim. Em relação aos países sul-americanos, esse disparado. Disparado. Tanto que acontecem atos racistas, já aconteceram agora com o futebol, na Argentina várias vezes, no Uruguai, no Paraguai, né? No Chile. Vira e mexe acontece alguma coisa. E aqui no Brasil não acontece, mas por quê? Porque o cara sabe, pô, o cara deve pensar assim, né? Bem, eu sou racista, mas eu não posso fazer nada, senão eu vou preso. Aí o argentino, como esse menino, né? Vou fazer que nem o Mbappé, não vou nem falar o nome. Ele acha que pode. Porque ele então acho que é importante isso também. Os países vizinhos, a repercussão é mundial. As pessoas têm que começar a pensar também. Aí parte dos governantes, parte muito da imprensa. A imprensa tem um papel importantíssimo nisso. Explicando cada vez mais, repetindo quantas vezes forem necessárias. Olha, isso aqui não pode, nós temos que mudar isso, a nossa sociedade não pode continuar nisso. Isso tem que mudar. Quando o time argentino vem jogar aqui, eles agora recomendam, olha, não faça isso lá, torcedor, porque... Protocolo. Tal. Mas não é porque aqui no Brasil não pode, não. É porque não pode mesmo, porra. Não importa se é no Brasil, sei lá. Não é por educação, é por medo. Exato. Mas não pode ser isso. Olha, não pode fazer porque não pode. Sim. E no Brasil, além de não poder, você pode ser preso. Né? E o caso dessa advogada presa também é muito emblemático. Acho que serve para começar a mudar a visão das pessoas. Porque, repito, aqui no Brasil, nós só estamos à frente nessa luta contra o racismo porque é lei. E dá cadeia. Vai preso. Essa mulher presa lá no Rio de Janeiro é exemplo disso. Aí tá lá, agora se vitimou outro dia, né? Apareceu se vitimando, não sei o quê. E não encontrou tanta solidariedade não, que eu acho que já é uma evolução. Verdade. Já é uma evolução.